já chorei muito com isso, então já que não dá mais pra chorar, né, vou mostrar. Aqui é o carro, eu fui passear com a Meg hoje cedo e aí eu vi que a janela tava quebrada. Aí, enfim, aí quando eu olhei pra dentro, tava os passaportes jogados assim por cima do banco e tal. A princípio eu achei que eles só tinham quebrado a janela, não acharam nada e foram embora. Mas aí eu lembrei que tinham coisas, tipo, no bagageiro, no porta-malas e tal. E aí que a gente começou a ver as coisas que perdemos. Conforme vocês viram, fomos furtados em Mendoza. Isso já faz um tempinho, mas a gente não gravou muito mais naquela época, porque a gente ficou meio abalado. Então, a ideia desse vídeo é trazer para vocês aqui algumas informações aí desse assunto, né, que foi o roubo. Já estamos bem, tá? Para quem estiver preocupado, já passou aí algum tempo. Então, enfim, o abalo assim, psicológico e financeiro já aconteceu. Agora, contextualizando um pouquinho para vocês, então, o que aconteceu, né? Vocês estão aí acompanhando os nossos vídeos e perceberam que no último vídeo nós chegamos em Mendoza. Então, no anúncio da acomodação dizia que havia um estacionamento incluso na acomodação, mas quando nós chegamos lá, o estacionamento era na rua. Nós já tínhamos passado por uma situação semelhante lá no Ushuaia. Vocês devem ter lembrado do vídeo do Ushuaia, que nós deixamos o carro do lado de fora, né, praticamente na rua. Só que era uma situação bem diferente. O Ushuaia é uma cidade praticamente de interior. E lá nós estávamos na capital do estado, né, que é a Mendoza, é a capital da província de Mendoza. Mas a moça nos tranquilizou, disse que a rua era sem saída, que era bem segura e que nada nunca tinha acontecido lá. Essa senhorinha, ela é, né, a mãe do anfitrião que nos recebeu. Então ela meio que tranquilizou a gente, apesar de a gente ficar bem com o pé atrás, e meio que deixamos assim pro futuro resolver esse problema de estacionamento. A gente só queria simplesmente entrar na casa, tirar nossas bagagens, até porque foi uma viagem de 9 horas, 10 horas, alguma coisa assim. E, enfim, temos 2 filhas aqui, pessoal. Vale dizer que nós demos uma procurada ali na região para ver se tinha algum estacionamento próximo. Mas, por ser uma região central, os estacionamentos eles fechavam durante a noite. Então, nosso carro, que era o nosso meio de transporte depois do trabalho, não daria para usar, visto que o estacionamento fechava ali por volta de 5, 6 horas da tarde. Então, nós ficamos tranquilos assim e ficamos com o carro na rua mesmo, de domingo para segunda. Na segunda-feira, então, nós fomos no mercado, que é de praxe, né? Segunda, ou no dia que nós chegamos, ou no dia seguinte, nós vamos fazer mercado, porque não dá para carregar muita coisa perecível no carro. Então nós fomos fazer mercado e quando nós voltamos, aquela vaga que vocês viram no último vídeo que nós estacionamos o carro, já não estava mais disponível. Só que tinha uma vaga ainda na mesma rua, um pouquinho à frente, que era na frente de um hotel. E foi onde nós deixamos o carro, de segunda para terça. E lembrando que o hotel que estava lá era 24 horas, então sempre tinha alguém olhando. Então a gente ficou meio que tranquilo assim, falar, tem gente olhando 24 horas no hotel. Então deixamos o carro lá e, enfim, fomos tranquilos e fomos para casa, né? E foi exatamente nesse momento em que, né, durante a noite, que realmente quebraram ali o vidro e furtaram um carro. Na terça-feira de manhã, eu fui dar uma passeadinha com a Meg, então, ali na rua mesmo, né, a gente saía por ali mesmo para passear com ela, e quando eu tava voltando para casa, eu vi o vidro quebrado. E demorou um pouquinho para cair a ficha de que tinha sido um furto. Na minha cabeça, no momento, parecia que alguém tivesse batido, algo assim. Eu não sei explicar, eu só sei que foi isso que veio na minha cabeça na hora. Logo que percebemos que, de fato, era um furto, eu primeiro fui dar uma conferida o que tinha sido perdido, assim, à primeira vista, porque dentro do carro tinha nossos passaportes, então era uma coisa muito importante para não perder. E depois disso, a gente, enfim, entrou em contato ali com o anfitrião para ele dar um suporte, para chamar a polícia, porque a gente não fazia ideia como chamar a polícia. Estamos acostumados com o 90 do Brasil, mas em outro país a gente não fazia ideia. Então ele chamou, chegou a vir 2 policiais de bike. Então vieram dois policiais, perceberam que nós éramos turistas. Com isso chamou uma polícia específica, que é a polícia do turismo, turista, né? Vale fazer um parênteses aqui, que o anfitrião ele só ligou pra polícia, depois ele não ficou mais presente. Ele meio que deixou pra gente resolver com a polícia, sabe? Ele não tomou frente, não ofereceu um apoio. A única coisa que ele fez foi falar que aquilo nunca tinha acontecido ali.
Bem, a polícia do turista foi uma moça que chegou também de bike, né? Chegou de bicicleta. À primeira vista já deu uma murchada assim, falou, caramba, de bike, né? Mas tudo bem, é só um preconceito, pessoal. Mas tá bom. Chegou a polícia, a gente explicou a situação, ela deu uma olhadinha assim, por cima e tal. Ela chegou até a comentar um pouco com ironia, do tipo, de onde vocês vêm? Tipo, para deixar o carro na rua, alguma coisa assim. Então ela foi até um pouco irônica em relação a isso. E no final das contas, ela só propôs de abrir um boletim online, que nem no Brasil, bem parecido, que não passou muita credibilidade em nenhum momento ali da ocorrência. Uma coisa interessante do boletim online é que, apesar de ser uma forma deles constatarem que houve um crime, ele tinha limitação de caracteres, então não conseguia colocar tudo que tinha sido roubado, por exemplo. Se eu não me engano, eram 200 caracteres e mal dava para escrever qualquer história que tinha acontecido. Então, passava um pouco de descredibilidade que isso iria adiante também por conta disso. Bom, então nós não sentimos que a polícia realmente ia fazer alguma coisa e aquele sentimento de insegurança com tudo o que tinha acontecido, de impotência mesmo, começou a tomar conta da gente. Então nós ficamos pensando, não é possível, nós brasileiros que viemos de uma cidade que tem alta taxa de violência e crimes, nunca aconteceu isso com a gente em São Paulo. Então ficou aquele sentimento, sabe, de não é possível que isso está acontecendo com a gente. É quase como um carioca passar a perna no carioca. É tipo isso. Nós vimos que o hotel tinha câmera de segurança e nós pensamos, vamos perguntar para ver se eles têm esse armazenamento, né, das imagens. E eles nos disseram que não, que a câmera era só ao vivo, ou seja, só para despistar realmente alguma ação que pudesse ter. Não sei se eles estavam mentindo, mas eles falaram que não tinha HD ali para armazenar as imagens. Uma outra coisa também era a imagem da concessionária Honda. Então, ali na entrada da rua, que, como eu disse, é uma rua sem saída, tinha o galpão de uma concessionária de motos da Honda. Então eu vi que tinham câmeras lá e que tinha uma certa segurança ali na região, né? Então eu fui até a concessionária perguntar se eles teriam alguma imagem, porque uma coisa que nós ficamos muito curiosos foi para saber como aconteceu esse roubo, né? Porque eles levaram muitas coisas. Não é uma coisa que tipo, alguém passa na rua, quebra o vidro e leva nas costas, sabe? Porque eram muitas coisas que tinham no carro. Então a maior curiosidade pra gente era saber como que eles levaram, se foi realmente algo armado, né? Porque a policial disse que era um crime comum de acontecer com turistas, um crime de oportunidade. Eles viam a placa do Brasil e viam a oportunidade de roubar, né, o carro. Então eu tava curiosa para saber se era alguma coisa assim, tipo de uma gangue, de algo mais qualificado, ou se era realmente uma pessoa que passou na rua, viu que o carro tava dando mole e quebrou. Então fui lá perguntar. Eles não foram nem um pouco simpáticos, assim. Na verdade, eles falaram que o responsável estava de férias. Quando eu perguntei quando que o responsável voltava, eles me disseram que não sabia, que assim, tipo, ele estava viajando meio que permanentemente. Então já deu a entender que eles não queriam colaborar. Algo que nós vemos também no Brasil, isso. Das poucas vezes que eu tive algum incidente relacionado, normalmente o dono do estabelecimento nunca quer ceder as imagens assim de uma forma pacífica. E aí deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham, se vocês tivessem estabelecimento, se vocês forneceriam as imagens ou não, e se não, por que não? Porque depois eu tava pensando um pouco nisso e querendo ou não, você fica vulnerável, né? Se a pessoa pôde roubar uma outra pessoa, ela pode fazer alguma coisa com o teu estabelecimento. E nessa busca toda por, seja da polícia aparecer, depois a gente procurar alguma coisa para investigar se fosse possível, né, encontrar alguma coisa, a gente começou a pensar, tipo, o que foi perdido? Foi pouca coisa, porque grande parte já estava na casa, né, nossos notebooks, as coisas das meninas, nossas roupas e tal. A gente ficou tipo, perdeu o quê? Ferramenta de carro, perdeu uma coisinha ou outra, tinha as coisas no bagageiro. De modo geral, as coisas que estavam no carro eram as coisas não essenciais, né? Tinha barraca, tinha coisa assim, Starlink também, não essenciais. Até que... Mas que custa dinheiro, né? Custa dinheiro, tá?
A estimativa aí, assim, foi que uns 25 mil reais. Então, foi um dinheiro. De prejuízo. Foi um dinheiro. Contando as coisas ali que nós tínhamos no carro, com o conserto também, né? Porque não dava pra ficar sem vidro. E fora esse prejuízo financeiro que a gente foi caçar algum lugar, algum estabelecimento para poder fazer essa troca. Foram, no total, 8 lugares que a gente caçou, né, para trocar o vidro. Não tinha muita margem para negociar por conta de ser pouquíssimos lugares que vendiam. Eu não sei se a Hyundai na Argentina é uma marca difícil de ter, ou não sei. Foi muito difícil achar vidro pro carro, mas no final das contas a gente conseguiu trocar o vidro e ficou sem isso o filme por um bom tempo até a gente ir pro Brasil de volta. Até chegar no Brasil, né? Até chegar em São Paulo, né? O nosso carro, caso vocês não saibam, nós usamos Insufilme, o original, então nós temos uma cobertura aí em caso de quebra, né, ou troca de vidros, só que isso só cobre dentro do Brasil, e até a gente chegar no Brasil de novo, teve que ficar sem Insufilme. Beleza, então fizemos o levantamento de tudo que nós tínhamos perdido em relação ao furto, solicitamos um apoio do Airbnb, porque estava na descrição do anúncio que tinha estacionamento e quando nós chegamos não tinha, então era uma falha do anúncio, né? Eu comentei isso com o anfitrião, de que era uma falha no anúncio dele e de que eu iria comunicar o Airbnb. E no momento que eu fiz essa conversa com ele, vale dizer que essa conversa foi toda via WhatsApp, porque o único momento que eu vi ele presencialmente foi no dia que nós que nós acionamos a polícia. Ele pediu para que nós não disséssemos que tinha sido culpa dele, assim, fizesse o pedido do acionamento do seguro, né, porque o Airbnb tem um seguro para apoiar tanto os anfitriões quanto os hóspedes, mas que nós não colocássemos como se fosse culpa dele, porque meio que o crime em si não foi culpa dele, né? Ele comentou que todo o dinheiro que ele recebia do aluguel daquele lugar, ele direcionava para cuidar da mãe dele, e a mãe dele é super gente boa, assim, uma senhorinha muito bacana, então nós nos solidarizamos com a situação, mas o anfitrião em si foi muito negligente em relação a todo o processo. Então, nós entramos com uma reclamação na plataforma, a plataforma solicitou o seguro, acionou o seguro, e depois de algum tempo, o processo foi um pouco demorado, o seguro devolveu um laudo dizendo que não via a responsabilidade da plataforma em relação ao crime que aconteceu, porque não estava dentro da propriedade que estava sendo ofertado lá no anúncio. Então a nossa falha foi no momento que nós chegamos e constatamos que não tinha o estacionamento, não ter acionado a plataforma imediatamente. Porque se você não aciona a plataforma entende que você está concordando com aquela diferença do ofertado e do real. Você acaba, puxando a responsabilidade do que pode acontecer para você. E foi isso que aconteceu no nosso caso. A plataforma não foi responsabilizada, consequentemente o seguro não foi pago e não foi acionado por conta disso. Durante a semana fomos meio que sentindo falta de algumas coisinhas, né? Passou esse baque assim do furto, mas ainda foi aquele sentimento meio ruim, de impotência, enfim, fomos furtados. Acho que quem já foi furtado ou roubado sabe qual que é o sentimento. Foi um sentimento de luto pra mim, foi muito parecido com um sentimento de luto. Sim, e assim, a princípio era só coisas assim materiais, mas a gente falou, ok, foi só coisa material, a gente resolve. Aí eu comecei, enfim, no dia a dia a lembrar de algumas coisas, a minha jaqueta que eu comprei no Ushuaia, que é aquela laranja que alguns vídeos devem ter aparecido pra vocês aí. Eu comprei com muito carinho, sabe? Foi caro também, foi muito caro. Mas eu tinha pego já um sentimento por ela. Aí eu tava no carro, foi junto. O tapete da Meg, que era um de lã que foi comprado em São José dos Campos. Isso. Em São José dos Campos. Também foi levado embora, que é toda de lã que a gente comprou. Enfim, muitas coisas durante a viagem que fomos comprando, que a gente tinha um sentimento, não um apego tanto a valor. A gente foi sentindo falta. Vale dizer que o Bruno aqui tá citando coisas grandes, mas todas as coisas do momento que nós saímos de São Paulo até o Calafate nós perdemos. Tudo que nós compramos que eram de lembranças. Então ele tá citando aqui alguns objetos grandes, mas assim, todos os ímãs, todas as lembrancinhas, todos os presentes que nós compramos,
tudo, de São Paulo até o Calafate, nós perdemos, porque em El Calafate vocês devem ter visto que nós fizemos uma arrumação geral do carro, e aí eu tinha deixado numa mala grande todas as coisas que nós iríamos despachar para o Brasil quando nós fôssemos. Tudo isso foi roubado, essa mala inteira foi levada embora. Até porque a gente tinha já programado uma viagem para o Brasil. Por ter essa viagem muito próxima, tinha aquela mala cheia de coisinha nossa, tipo, com, sei lá, tinha vinho, tinha imã, tinha tudo que a gente comprou durante a viagem. Inclusive, alguns conteúdos a gente nem gravou mais porque a gente estava muito abalado aí e acabamos só gravando lá em Santiago mesmo. Por conta desse sentimento que nós estávamos tendo em relação à impotência, enfim, nós pensamos, vamos tentar achar nossas coisas de alguma forma. Então, nós andamos pelo bairro para ver se alguém tinha jogado algumas das nossas coisas no lixo, porque imã de geladeira é uma coisa totalmente inútil para quem roubou, né? Por exemplo. Então, se fosse algum morador de rua ou algo assim, ele teria jogado fora. Então, nós andamos pelo bairro, nós criamos alertas no Facebook de vendas de produtos que eram nossos e que nós sabíamos que não ia ter lá, porque não existem essas marcas lá para vender. Então, nós criamos esses alertas também. E conversando com um carinha da reciclagem, ele nos contou que tinha uma feira do rolo bem grande em Mendoza, e que nós poderíamos ir lá caso nós quiséssemos, né, procurar alguma coisa. Então nós fomos, no dia do nosso check-out de Mendoza, nós fomos até essa feira do rolo, esperamos chegar bastante de vendedores e tudo mais, e é uma feira bem grande mesmo, eu coloquei isso nos stories, então se você não acompanha a gente lá no Insta, já segue lá, porque lá as coisas acontecem mais em tempo real, só que não tinha nada nosso lá. Então nós ficamos aí com esse sentimento mesmo, né, de ser invalidado e tudo mais. E por fim, com essa experiência que tivemos em relação ao roubo, nunca mais, né, a gente deixa o carro na rua. A gente pisa bastante nessa tecla de cita no anúncio, que sempre escolhemos com anúncio e estacionamento, a gente vai falar com o anfitrião, ou a gente vai embora, ou arranja um estacionamento pra gente. E fica uma dica para vocês, isso acontece com frequência, tá? Do anfitrião falar estacionamento incluso, e aí quando você vai ver, o incluso é na rua. Então, aconteceram algumas outras vezes conosco. Uma das coisas que muitas pessoas acham incrível da nossa forma de vida, de ser nômade, é o desapego, né? Seja desapego de organização, desapego com moradia, desapego com estar muitas vezes uma semana em um lugar muito bom e uma outra semana num lugar muito ruim, e mesmo assim estar feliz. E nós sempre tivemos o nosso ego um pouco alimentado com essa ideia, né, de, nossa, somos super desapegados, evoluímos espiritualmente e tudo mais. E todo esse acontecimento do furto serviu como uma forma de ressignificar essa relação que nós achávamos que tínhamos. Na verdade, nós estávamos colocando todo esse peso emocional e material em cima de objetos, né? Então nós estávamos atrelando todas as experiências que nós estávamos vivendo em objetos que faria com que nós lembrássemos em algum momento aquela experiência que nós tivemos. Embora nós temos aí mídias, fotos, enfim, a própria memória, nós colocamos um peso muito grande em cima de coisas, e que durante todo esse período aí de luto, pós-perda e tudo mais, serviu para que fosse um aprendizado pra gente, de que no final das contas, por mais que sejam coisas que nós compramos na experiência, não é isso que realmente conta, né? É realmente a experiência que nós tivemos. É lógico que um dia, quando nós tivermos a nossa casa, nós vamos querer uma parede cheia de ímãs dos lugares que nós fomos. Inclusive, algumas dessas coisas que nós compramos em pontos super turísticos. Então, por exemplo, você vai para El Calafate, vai ter um monte de loja que vende imã, mas se você for para Buenos Aires, vai ter imã de El Calafate também. Então, enfim, nós ressignificamos essa nossa relação com as coisas depois desse acontecido. Por hoje é isso. Continue nos acompanhando aí, perrengues vão vir mais aí, com certeza. E, bem, que sirva de experiência para a vida e até para as pessoas que estão assistindo, que nunca está 100% seguro, pessoal. A segurança mesmo como é?
Não dê sorte ao azar, né? Tchau, tchau.